E há poucos dias o país ficou perplexo, com um acidente doméstico que vitimou o apresentador Gugu Liberato. Entretanto, acidentes como o dele são muito comuns, muito mais do que a gente imagina. Para evitar essas situações, esses acidentes domésticos, medidas de segurança precisam ser tomadas em casa. Veja só. Uma cicatriz de 20 centímetros nas costas, 2 cirurgias em pouco mais de 4 meses e, por enquanto, alguns passos bem lentos. Poderia ter sido muito pior. Eu tenho outro aniversário, dia 25 de julho, é outro aniversário agora, porque depois dessa aí, graças a Deus, estou vivo, estou andando, estou em paz. O policial militar conta que estava empolgado por causa da reforma da casa recém-comprada. Então, decidiu subir no telhado para checar a caixa d'água. Foi quando o inesperado aconteceu. A queda, de mais de 4 metros, provocou fraturas na 4ª vértebra. Eu peguei a escada para subir no telhado para ver a caixa d'água, coloquei o meu pé direito em cima do telhado. A hora que eu fui colocar o outro pé em cima do telhado que eu segurei na parede, a parede caiu por cima de mim. Aí eu tive a queda livre de 4,5 metros, onde foi eu bati as costas no chão. O PM faz parte de uma estatística perigosa que preocupa as autoridades. Segundo o Corpo de Bombeiros, em 2019, 396 quedas, em que vítimas caíram de pontos mais altos em relação ao solo, foram registradas nos 69 municípios da região, 96 só em Bauru. A falta de cuidados ajuda a explicar os porquês. Verão, temperaturas acima dos 30 graus, e aí de repente eu estou na minha casa e percebo que o meu aparelho de ar-condicionado não está funcionando legal. E aí o que eu decido fazer? Pego uma escada doméstica, e aí vou tentar subir até o aparelho para verificar, de repente, o que está acontecendo. E mais do que isso, se de repente eu consigo arrumar. E aí, boto a minha escada, subo alguns degraus e vou me aproximar dele. Aí, de repente, a altura não está mais adequada, você sobe mais um pouquinho, começa a fazer o reparo com ferramentas, etc. Mas é aí que mora um perigo. Aliás, um perigo muito comum. Quedas domésticas, acidentes domésticos, utilizando a escada. Nos últimos dias, um acidente doméstico chocou o país. Gugu Liberato havia acabado de se mudar com a família para esta mansão, de 630 metros quadrados, em Orlando, nos Estados Unidos. Ele decidiu subir no telhado para verificar as condições do ar-condicionado. Durante a tarefa, o apresentador pisou numa estrutura conhecida como drywall, uma espécie de gesso revestido, muito mais frágil do que uma construção de alvenaria. O correto seria se apoiar no madeiramento, mas isso não aconteceu. Na queda de 4 metros, Gugu ainda bateu a cabeça no móvel e não resistiu. A morte precoce de uma das figuras mais conhecidas da TV brasileira trouxe à tona discussões necessárias para evitar casos assim. O tenente do Corpo de Bombeiros explica que a simples ação de sair do solo para um ponto mais alto exige cuidados. Como você pode verificar aqui, eu acho que o principal erro e o primeiro, o mais primordial, são as condições da nossa escada, né? Essa aqui, no caso, que a gente está utilizando apenas para simulação, não está legal. Não está uma escada legal. Você pode perceber que a trava dela não tá funcionando muito bem. As condições não estão muito adequadas, já tem algumas soldas, ou seja, é uma escada que não está numa condição muito boa. Agora mudança total de cenário. Saímos do âmbito doméstico e agora a gente chega para fazer uma simulação na construção civil. O errado é isso que eu vou começar a fazer agora, obviamente que a gente, por questões de segurança e até atendendo as orientações dos bombeiros, a gente não vai cometer esse erro de querer subir muito, mas o errado é isso aqui. Chegar, colocar uma escada e aí você acha que está tudo bem, não verificou se tem calçamento, piso, etc. E aí você vai se arriscar a subir dessa maneira aqui. Ou seja, essa é uma atitude incorreta que pode levar a uma situação que, inclusive, pode ser fatal. Com equipamentos muito parecidos com os que devem ser usados na construção civil, 2 bombeiros simulam a forma correta. É importante, primeiramente, né, que a escada esteja segura. Então, a gente tem que ter pelo menos 2 formas de ancoragem, ou pelo menos uma forma de ancoragem para deixar o bombeiro seguro na escada. Seja uma ancoragem humana, do bombeiro segurando a escada aqui na parte de baixo, ou sejam ancoragens realizadas com cordas, né? Pode ser no meio da escada ou na parte superior. Como você pode perceber, ele está fazendo a utilização do talabarte, conforme eu mencionei. Então, a todo momento, ele está com 2 pontos de ancoragem fixos. Ele realiza a subida sempre em segurança. Além disso, tem um outro bombeiro aqui embaixo realizando a fixação da escada. Ele está fazendo uma ancoragem humana para que a escada fique segura. De acordo com o SAMU, no ano passado, Bauru registrou 562 quedas. 4 pessoas morreram. Em muitos casos, idosos foram as vítimas. Eles têm uma estrutura mais frágil,
Os ossos geralmente têm alguma situação já do aspecto de idade, então uma osteoporose, por exemplo, ficando mais frágil, e então a queda da altura geralmente culmina com uma fratura, e essas fraturas ósseas podem desde levar a lesões de gravidade, né, à própria fratura exposta. O médico explica que as quedas, mesmo para os mais jovens, são muito perigosas. Geralmente nós recebemos chamados para atendimento doméstico, e no atendimento doméstico acaba tendo lesões com fraturas de membros inferiores e algumas vezes fraturas do tórax, geralmente porque está tentando alcançar algo, um objeto em algum lugar alto. Quanto mais alto, maior a gravidade para qualquer pessoa. Para quem conseguiu sair ferido, mas com vida de um caso assim, fica a lição. Você vê tantas coisas acontecendo, uma semana antes, eu acho que uma semana, uns 15 dias antes, aconteceu com outro polícia também, o Crisóstomo também caiu do telhado, veio a falecer, né? Agora, recentemente, também o Gugu aí, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado e tem coisa que é pra gente, tem coisa que tem que chamar alguém aí que é do ramo já também, certo, né?